Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para dar um resumo sobre o que eu venho falando com os meus convidados e convidadas sobre autoconhecimento. Sobre as últimas 4 lives que eu fiz aqui e que já estão no canal, e você pode assistir essas lives ao vivo, ver toda a discussão que aconteceu. Mas se por acaso você não tiver tempo de ver todas essas lives, então eu resolvi fazer esse vídeo como um resumo de todos os assuntos que a gente falou, os pequenos pontos que cada pessoa pode colaborar. Na verdade, são pequenos, grandes pontos e que a curiosidade continua surgindo e os temas continuam ficando mais intensos, vamos dizer, e mais perguntas. Então, pode ter certeza que esse vai ser o primeiro resumo de vários, porque vão ter muitas outras lives pela frente. Bom, então só para começar, antes de tudo, deixa seu like aqui e depois, se você curtir o conteúdo, também ajuda compartilhando com os seus amigos o conteúdo desse vídeo. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, é só clicar no botão aqui embaixo e assim você pode receber as novidades, os vídeos novos que vão ser postados, os vídeos das lives que vão ser salvos e também que já foram salvos. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, o que mais apareceu como um tema comum entre todos os convidados e convidadas com quem eu conversei, inclusive também que foi o que aconteceu comigo, é que o processo do autoconhecimento, ele não começa desde a infância. Isso é uma coisa que a gente vai falar sobre isso futuramente com a Mari, que é educadora. Então, a gente descobriu que quando a gente é criança, a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, nem reconhecer também os nossos sentimentos. E aí o tempo vai passando e a nossa intenção sempre é de colocar máscaras para poder agradar as pessoas que a gente ama. E depois, quando a gente fica adolescente, a gente quer agradar principalmente o nosso grupo de amigos, ou também quer ser como um ídolo. Então a gente vai cada vez mais vestindo máscaras e tentando corresponder ao máximo possível ao que a sociedade espera da gente. Então, como falando aqui como psicóloga, quando a gente é criança, a gente quer agradar os nossos pais e normalmente quando a gente é adolescente, a gente quer ir contra o que os nossos pais estão fazendo, mas de qualquer forma, esse contra os pais não quer dizer que é contra a sociedade. Muitas vezes a gente está indo a favor, né, de um sistema, de uma ideologia e etc e tal. Então a gente acaba se perdendo da gente mesmo. A gente, desde que a gente nasce, a gente vai desconectando da nossa essência e vai ficando cada vez mais conectado com o externo e com a necessidade de aprovação das outras pessoas. E chega um momento, ou são vários momentos durante a nossa vida, em que a gente vai se sentindo inadequado, o famoso fora da casinha, ou que a gente sente que a gente está fazendo coisas para agradar os amigos, as amigas, ou o que é socialmente esperado, ou de repente porque tem um emprego que descobre que aquele emprego não nos realiza, porque pela pressão da família, das expectativas dos outros, a gente acaba fazendo o que é esperado, achando que aquilo vai nos trazer felicidade porque a gente correspondeu às expectativas das pessoas que a gente ama. E quando a gente chega lá, a gente vê que a gente não tá feliz, que não era bem isso que a gente estava esperando. Então, acontecem rompimentos, que são pequenos rompimentos, na verdade, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei, inclusive também isso é um caso meu, que são rompimentos, são sinais, são procuras que vão acontecendo durante a vida e que a gente às vezes nem sabe por que a gente está indo atrás. Por exemplo, eu conversei com a Euclícia, ela começou a praticar yoga porque ela queria ficar mais flexível para dançar balé. Eu comecei a praticar yoga porque eu queria ficar mais flexível para poder fazer biatlon. Então, a gente veio, às vezes, a gente já estava descontente na situação que a gente estava, mas não sabia como sair daquilo e nem se era possível. E aí a gente foi caindo, vamos dizer, dentro dos processos do yoga e todas as outras coisas que vão levando a gente, como que por acidente, e aquilo foi despertando e a gente foi se dedicando cada vez mais, com o tempo criando coragem também, e a prática que nos dá coragem para poder soltar essas máscaras que a gente adquiriu durante a vida. Então, muitas vezes a gente vai soltar uma máscara e desagradar algumas pessoas que estão perto da gente, mas ao mesmo tempo, quando a gente solta essas máscaras, a gente descobre quem nos ama de verdade, quem tá com a gente de verdade pelo que a gente é
E essas pessoas, que talvez a gente até vai encontrar essas pessoas na nossa vida depois que a gente começar a soltar essas máscaras, são pessoas que cada vez mais que a gente assumir a nossa identidade, mais elas vão estar com a gente, mais elas vão nos apoiar, mais elas vão nos amar. E um caso que eu vou citar aqui, que é o meu caso, é que quando eu me formei em psicologia, depois eu fui estudar psicanálise, estava no finalzinho da pós-graduação, eu larguei tudo e fui trabalhar numa rede de hotéis, que é o Clube Med, e a minha mãe ficou doida, com certeza. Ela ficou brava comigo, ela não queria, como assim você vai desperdiçar todos esses anos de estudo? E nos primeiros meses foi difícil, ela tava bem, assim, triste, brava, não tava muito bem aceitando. Eu entendo que ela, totalmente, o raciocínio dela. Mas depois de uns meses as coisas foram se acalmando, ela foi me visitar várias vezes, ela me viu, ela falou comigo e ela viu que eu tava bem, que eu tava feliz. E ela foi ficando bem, feliz e tranquila, ela confiou no meu processo e nunca mais a gente teve esse tipo de atrito. Então, claro que de repente o primeiro passo em direção a você se achar pode ser contra o que é esperado de você, porém, se você realmente está fazendo aquilo e você vai se encontrando, as pessoas vão perceber que você está seguro ou segura daquilo que você decidiu, e isso vai passar adiante e todo mundo vai começar a respeitar as suas decisões, seja ela qual for. Eu conversei também com... Acho que todo mundo que eu conversei teve uma quebra, né? E uma outra coisa importante, se você pensa em quebrar, por exemplo, uma carreira, que foi o que a Deina compartilhou, é que ela conseguiu programar, né, essa quebra da carreira dela, e o Ananta também. Então eles conseguiram programar essa saída de um emprego dentro da casinha e conseguiu ter um ano de silêncio, de ficar sozinha na casa dela, no silêncio, na quietude, descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto, e explorando as coisas que iam surgindo nesse momento, conectando mais com a intuição. E esse momento do silêncio, ele é muito importante para a gente conseguir conectar com quem a gente é, sem a interrupção, né, de tantas informações que vão chegando pra gente o tempo todo. E a gente também discutiu bastante sobre essa coisa das informações. Então, a gente recebe muitas coisas externas, a nossa atenção está voltada muito para o externo, para as coisas que chegam, e chegam muitas coisas, e a gente não tem nem tempo de digerir aquilo. E é muito importante a gente se descobrir, inclusive agora falando sobre o processo que está acontecendo no mundo agora, principalmente no Brasil, mas eu posso dizer que no mundo inteiro, que é um processo da gente repensar o nosso processo político, o nosso processo social, econômico, educacional, porque é um momento de crise, e são nas crises que a gente realmente consegue rever as coisas e mudar, porque parece que as portas se abrem, a gente vê um monte de escuro na nossa frente, pode dar medo de não saber o que vai acontecer, às vezes a gente quer voltar a ser como era antes, mas já não é mais possível voltar a ser como era antes. Então, número 1, aonde a gente encontra essa segurança, esse centramento para poder manter a calma nesse momento de crise? É com as práticas, é com o cotidiano, é com a rotina. Então, se você tem uma prática espiritual, estabeleça uma rotina para você praticar todos os dias. E se conecte com pessoas que também tenham a mesma prática, mesmo que seja pela internet, e que vão sempre dar aquela força quando tiver uma preguiça, né? Ou vamos dizer, uma negação ou uma vontade de não praticar. Então, o importante é ter essa dedicação todos os dias um pouco. Não precisa ser muito, mas todo dia o tempo que você puder. E isso vai te trazer o seu centramento e essa força para poder ter paciência e ver as possibilidades que estão se apresentando. E número 2, é muito importante, para que a gente possa absorver todas essas informações que chegam, essas ideias, esses conceitos, né, que a gente tenha, é muito importante que a gente tenha conexão com a nossa essência, para que a gente saiba, isso serve, isso não serve, e qual é a conexão entre todas as coisas que estão acontecendo, né? E qual é a conexão de tudo isso comigo, com os meus pares, com a sociedade onde eu estou vivendo, né? E uma coisa muito legal que o Ananta falou e que meio que clareou para mim, porque também a gente pode ter aquela vontade de que a gente quer mudar o mundo amanhã, né? Então,
Aí dá uma ansiedade isso, porque a gente sabe que, primeiro, sozinho a gente não consegue. E o processo do autoconhecimento, ele se faz sozinho e junto. Não tem como ser totalmente sozinho nem totalmente junto. Sozinho por quê? Porque só você pode se autoconhecer. Ninguém pode ir lá e resolver o problema pra você e dizer pra você quem você é. Impossível. A gente tem as ferramentas que vão nos guiando no caminho, que vão apontando direções. Mas a gente vai usar as ferramentas e a gente que tem que fazer cada um consigo mesmo. Não tem como os outros fazerem por nós. Mas ao mesmo tempo é juntos, por quê? Porque não é um processo fácil, não são só flores. A gente sabe muito bem que aparecem resistências, aparecem as negações, aparecem coisas que estavam embaixo do tapete. E aí a gente, para olhar para isso e continuar caminhando nesse passo a passo, é muito importante ter, como eu já falei antes, o que a gente chama de sangha, que é a comunidade que está indo para o mesmo objetivo, que está também fazendo práticas e que também está nesse processo de autoconhecimento. Então a gente encontra força no coletivo. E ao mesmo tempo que a gente encontra força no coletivo, é muito importante a gente pensar nas nossas ações em relação ao todo. Então esse processo, ele remete, ele com certeza vai nos direcionar para o todo. Não é um processo de se auto-fechar dentro de si, pensar só em si, isso é impossível. Quando você começa a se olhar, você começa a ver dos seus relacionamentos, que também são super importantes nesse processo, e começa a ver como eu me relaciono com o mundo, com as coisas, com as pessoas, com as ideias, com tudo que chega até mim. E os questionamentos, é claro, que vão surgir e são muito importantes. Os questionamentos são muito importantes. É na hora da pergunta que surge o espaço para o aprendizado. Então, a gente precisa também estar aberto para errar, porque para a gente aprender, a gente precisa tentar. E não adianta a gente ficar com medo de tentar, já falar, não, isso é muito difícil, eu não vou nem tentar, então você nunca vai aprender nada. E o nosso objetivo aqui nessa vida é aprender. E aprender o quê? Qual que é o principal conhecimento? É aprender sobre nós mesmos. Então, estudar a teoria é uma ferramenta para que a gente possa compreender mais como funcionam os nossos corpos, as nossas mentes. O corpo é uma importantíssima ferramenta que nos leva para cada vez o mais sutil. Então, é através dessa investigação, com a prática, por exemplo, do yoga, que você vai conseguir entender o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e o seu espírito. É muito importante ter uma prática que te conecte com tudo. E com o tempo também a gente vai encontrando uma conexão entre aquilo que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Então a gente começa a encontrar essa conexão mesmo que seja um pouco difícil às vezes, ou desafiador. Ninguém falou. Tudo é desafiador sim, como aprender qualquer outra coisa nova que a gente queira aprender. E é muito bom, porque isso dá gosto na vida, dá motivação, dá vontade de ir, de levantar de manhã, porque a gente tem um desafio pela frente, não é todo dia chato aquela mesma coisa, né? A gente não nasceu para ficar vivendo como máquinas. Então a gente precisa se olhar, conectar com a nossa essência cada vez mais e também tomar muito cuidado com as máscaras do eu espiritual, que nenhuma máscara, na verdade o objetivo nosso é tirar todas, ficar na essência, na simplicidade, isso é muito importante. Então, cuidado com as armadilhas aí, a gente falou um pouco sobre isso. E bom, eu acho que eu já falei aqui bem resumidamente o que eu sinto que são os pontos muito importantes de compartilhar com vocês sobre essas conversas. Tem muitos outros pontos e se você tiver tempo, assiste os vídeos na íntegra e depois comenta lá o que você achou que foi mais importante pra você, ou que fez mais diferença, ou deixe suas perguntas e também sugestões para as próximas lives. Tem muitas ideias aí, autoconhecimento na verdade envolve tudo nessa vida, então eu acho que é muito importante a gente ir debulhando aí esse tema para poder compreender melhor que não é só uma coisa de autoajuda, é muito mais do que isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. Namastê!